Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem se sentar, por favor. Como línguas de fogo que pousavam sobre cada um deles. Bem, já falei algumas vezes, o tamanho da minha devoção pela festa de Pentecostes. E eu não consigo esconder a alegria e a felicidade de poder celebrar a festa de hoje. Fiquei, evidentemente, pensando todo tipo de coisa que eu poderia falar no sermão de hoje sobre a pessoa do Espírito Santo, que não é algo muito evidente. Porque é muito pouco o que se sabe dele quando se considera o conhecimento que os cristãos, a maioria dos cristãos tem hoje em dia sobre o Espírito Santo. Tem alguns motivos em relação a essa ignorância que as pessoas em geral têm a respeito da pessoa do Espírito Santo. O primeiro motivo da ignorância geral a respeito do Espírito Santo vem das manifestações dele. Elas são eminentemente interiores, extremamente discretas, elas demoram para acontecer, elas não caem sobre os olhos, elas não são objeto da imaginação, e fica difícil que as pessoas consigam se dar conta de quais ações o Espírito Santo realiza. Mesmo sobre as próprias pessoas, cada uma delas, o Espírito Santo sobre as quais ele vai agindo, elas nem percebem que elas estão sendo transformadas e mudadas pelo Espírito Santo. Só anos depois, quando elas olham para trás, elas se dão conta de que elas mudaram. As próprias pessoas que recebem as ações do Espírito Santo de transformação interior das almas, de cada uma das almas, eles não percebem. Isso é um dos primeiros motivos que acabam causando uma ignorância geral em relação à pessoa do Espírito Santo entre os fiéis. Pois o Espírito Santo ele não se encarnou como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele não viveu entre nós, ele não conversou visivelmente com os homens, como São João fala. É o verbo da vida que nós tocamos nele, nós conversamos com ele. Ele falou e fez as coisas na nossa frente. O Espírito Santo não fez isso. Isso torna difícil conhecer essa pessoa que tem ações eminentemente interiores nas almas, diferente do Filho que se encarnou, diferente de Deus Pai, a quem é atribuído de modo mais eminente a criação. Na criação a gente vê a luz do sol, os pássaros cantando, as montanhas, 2 minutinhos de atenção e a gente vê coisas grandiosas criadas, atribuídas de maneira eminente ao Pai, por causa da onipotência que exige a criação. Com o Espírito Santo não é assim. A gente lida com uma pessoa da Santíssima Trindade, a qual se atribui eminentemente as ações, as transformações interiores nas almas. Isso faz com que as pessoas tenham muita ignorância a respeito da pessoa do Espírito Santo. Só teve 3 manifestações um pouco maiores, mas bastante misteriosas do Espírito Santo, que exigem bastante reflexão para conseguir tirar muita coisa, mas ainda assim, bastante reflexão é necessário para isso. Foi a manifestação sob a aparência de uma pomba do batismo de Jesus Cristo, uma névoa, uma nuvem na transfiguração de Jesus Cristo no Monte Tabor, e essas línguas, essas flamas, essas chamas de fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um dos apóstolos de Nossa Senhora, dos discípulos que estavam hoje no cenáculo. Existe também uma escassez de doutrina, uma escassez de boas publicações, de livros sérios, que tratem de maneira mais dedicada a respeito da pessoa do Espírito Santo. E quando são dadas certas noções muito gerais, abstratas, notavelmente no catecismo. Infelizmente não são muitos os adultos, a gente tenta corrigir isso, mas não são muitos os adultos que infelizmente se dedicam ao catecismo, ao nível próprio de adultos, que é bastante diferente de um catecismo dado para crianças. Eles acabam percorrendo a vida toda tendo um conhecimento do Espírito Santo que foi dado quando eles eram crianças, ao nível das crianças. Ainda assim permanece abstrato. As ações e as coisas próprias do Espírito Santo, como eu disse, não são objeto da imaginação.
É difícil mostrar para as crianças uma aplicação mais prática das ações do Espírito Santo, que tem muitas, mas para as crianças é mais difícil. A gente não consegue ver, a gente não consegue às vezes imaginar essas ações que são interiores nas almas, mudanças muito lentas ao longo de anos. Na maioria dos casos são raras as ações do Espírito Santo que são feitas de maneira estrondosa e em questões de momentos as pessoas mudam. É raro isso. De maneira geral, o Espírito Santo vai agindo nas almas de maneira extremamente delicada, com muita discrição. Como eu disse, nem a pessoa que vai sendo transformada pelo Espírito Santo se dá conta disso, só anos depois. Enfim, se conhece muito pouco, ou muito mal, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Isso faz com que, infelizmente, a própria festa do Espírito Santo seja muito pouco solenizada de fato. É uma festa que compete, por assim dizer, com a Páscoa, com o Natal. Tem uma oitava privilegiada que simplesmente cobre todos os santos que poderiam ser comemorados naqueles dias da oitava, igual a Páscoa. Eu costumo dizer, e é verdade, a festa de Pentecostes é uma segunda Páscoa no ano, né? E as pessoas, por causa da ignorância em relação à terceira pessoa da Santíssima Trindade, fazem muitas vezes com que essas festas, a festa de Pentecostes, seja passada como um domingo, como os outros domingos do ano. E o pior de tudo é que a maioria dos fiéis nem se dá conta, sequer se dá conta dos grandes inconvenientes que vêm dessa ignorância que elas têm a respeito do Espírito Santo. Muitas vezes, eu sei que é assim, as pessoas sequer se lembram que existe em Deus uma terceira pessoa divina, que é tão onipotente, incriada, perfeita, que é igual ao Pai e o Filho. Tem uma terceira pessoa que é Deus também, igual ao Pai e o Filho, e igualmente Deus como Pai e Filho, e que também é Deus. E as pessoas, elas frequentemente ignoram, sequer se recordam da terceira pessoa da Santíssima Trindade na sua vida de devoção, nas suas relações com Deus. E a consequência funesta disso é que o Espírito Santo, ele se vê impedido, ele quer, mas ele se vê impedido de expandir nas almas a ação dele. Porque as pessoas, quando ignoram, quando não fazem questão, porque ignoram, né? Pode não ser por malícia, mas é por ausência de conhecimento, que alguém as forme, fica difícil formá-las. E quando o Espírito Santo se dá conta que uma alma ignora a existência dele, a ação dele, como é que essa ação se dá, de que modo a pessoa não se dá conta de como ela deve colaborar para que ela seja formada pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele esbarra com uma dificuldade do nosso lado em relação à nossa formação interior como filhos de Deus. E a consequência funesta disso é justamente de que são poucas as pessoas que acabam tendo uma vida interior bem formada de maneira adequada, como todo batizado deveria ter e deve ter. O Espírito Santo, ele se vê constrangido a se retirar, a não agir sobre a pessoa, porque ela não colabora. Ela não colabora porque ela ignora como isso deve ser feito. Muitas vezes a gente conversa com algumas pessoas, explica coisas assim, que ultrapassam o horizonte de perspectiva, de concepção que elas têm de até onde pode ir a vida interior. E as pessoas falam, mas padre, eu nunca vou conseguir chegar nesse ponto, então, padre, mas isso aqui eu jamais soube que isso pudesse existir, né? E pelo menos que a pessoa não comece sabendo que isso existe, porque senão como é que ela vai buscar isso? Se ela não sabe como é que o Espírito Santo age nas almas, se ela não sabe como é que as pessoas devem colaborar com a ação do Espírito Santo, que é sutil, que se dá, como eu disse, na quase totalidade dos casos, ao longo de anos. Como é que elas vão colaborar e de que modo o Espírito Santo vai esperar que a ação dele sobre uma alma possa ser fecunda, ao invés de uma ação perdida por falta de colaboração, por ignorância. As pessoas não se dão conta, né, de que elas acabam limitando a ação santificadora do Espírito Santo sobre elas, e a ação dele fica limitada efetivamente a poucas almas,
por causa do desconhecimento que elas têm do Espírito Santo. São muito poucos aqueles que pedem para que o Espírito Santo os forme, ainda menos os que de fato se esforçam para colaborar efetivamente para uma ação que é muito invisível, é muito imperceptível, demora. E as pessoas elas procuram critérios de progresso ou modos de colaborar com Deus na vida espiritual que sejam visíveis, que sejam muito externos, que sejam muito ativos. E elas não percebem que isso tende muitas vezes, e de fato muitas vezes, vai na contramão do modo como Deus forma as almas. Pior que isso, muitas profanam a si mesmas, porque elas são, a gente é chamado uma vez em estado de graça de templo do Espírito Santo. Elas profanam a pessoa delas com pecados graves. Elas não se dão conta de ideias pelas quais elas lutam, ideias que elas assimilam, que elas leem e que elas acham que são extremamente luminosas, e que na verdade esterilizam a alma delas para a ação do Espírito Santo. E assim, de ignorância em ignorância, de falta de colaboração em falta de colaboração, de ideias nocivas em ideias nocivas, de pecado em pecado, finalmente são poucas as pessoas que acabam sendo formadas interiormente por Deus. Os que não se preocupam com isso são muitíssimos. Eles colocam um obstáculo insuperável para a formação interior deles enquanto isso durar. É por isso que a gente achou conveniente, necessário, na festa de hoje, pegar uma das manifestações, e lógico, a de hoje, em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e Nossa Senhora na forma de chamas, de fogo, e procurar ver, afinal de contas, o Espírito Santo é Deus, tudo o que ele faz é absolutamente sábio e muito acertado. Por que é que ele escolheu este modo externo de se manifestar no dia de hoje? Primeiro é necessário se dar conta do que é a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes são 50 dias depois da Páscoa. Foi o dia em que os hebreus receberam a lei, os 10 mandamentos. Foi hoje, foi na festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Foi quando Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos. A lei antiga, dada para Moisés, foi dada hoje. E nada mais conveniente do que a lei nova, o Novo Testamento, que ele abolisse o Antigo Testamento, a lei mosaica, e que ele fosse promulgado hoje. Hoje foi o dia em que Deus começou esse projeto de salvação universal do gênero humano por meio da instituição da antiga aliança, e o mesmo dia em que ele resolveu aboli-la e promulgar a nova e eterna aliança, cuja lei é a caridade que deve queimar dentro das almas. E é por isso que Deus fez com que a manifestação do Espírito Santo hoje fosse sob a forma de fogo dado para cada pessoa, não numa tábua de pedra dado por um legislador, mas uma chama de fogo dado para cada pessoa, porque hoje é o dia que a nova e eterna aliança foi promulgada. Hoje a igreja foi finalmente instituída, colocada em funcionamento e de maneira absolutamente eficaz, Bem, algumas características do fogo que fazem com que Deus, de maneira extremamente sábia, tenha escolhido se manifestar hoje desse modo, O fogo, quando pega na madeira, faz ela estalar, faz sair água e fumaça, toda a umidade que a madeira tem e que causa resistência para que a madeira pegue fogo. O fogo que começa a pegar na madeira vai pondo para fora. E quando as pessoas se convertem, quando elas começam a receber a caridade dentro delas, à medida que essa caridade vai tomando conta delas de maneira devagar, quem faz fogo sabe muito bem que não adianta correr, o fogo ele vai entrando na madeira lentamente. De que, à medida que o Espírito Santo vai agindo no interior das almas, ele vai pondo para fora tudo o que é resistência e indisposição para que aquela alma pegue fogo. Toda a umidade que tem lá vai saindo, os apegos, as resistências, as ideias que impedem as pessoas de se unir a Deus, que eram princípios errôneos de vida ruim,
Tudo isso vai sendo colocado para fora. E à medida que isso sai, à medida que a água sai da madeira, ela estala. À medida que isso sai, a gente vê os fiéis chorando, a gente vê os fiéis se queixando, a gente vê eles reclamando. Está indo bem. Quer dizer que pouco a pouco o fogo da caridade, sob a ação interior, lenta, muito gradual do Espírito Santo, vai estar pondo para fora todo tipo de indisposição que impede aquela alma de pegar fogo de amor por Deus. Isso demora, essas pessoas vão chorar durante muito tempo ainda, elas vão se queixar ainda durante um bom tempo, mas isso é sinal de que a caridade, o fogo da caridade está entrando nelas, que elas têm um pouco de paciência. Pouco a pouco vai chegar uma hora que, se elas colaborarem, e a madeira não precisa fazer muito, ela é muito mais passiva, ela deixa Deus agir nela, do que ela ficar querendo colaborar de um jeito desastrado. Quanto mais dócil a madeira é ao fogo, mais ela vai ser trabalhada por ele, e uma vez tendo a água dela, o que dispõe ela a pegar fogo colocado para fora, vai chegar uma hora que o fogo vai deixar de queimar por fora dela e vai queimar dentro dela. E a brasa mais parece uma bolinha de fogo do que madeira. Assim também a pessoa vai parecer mais Deus do que uma criatura. Pois nessa mesma continuação, o fogo muda as coisas. Quando uma coisa pega fogo, depois que ela pegou fogo, ela não é mais a mesma coisa que ela era antes. Ela é transformada pelo fogo. Também Deus, quando coloca fogo da caridade em nós, que vem junto com a graça, quando a pessoa inicia a vida espiritual dela, a vida interior dela, pouco a pouco ela vai sendo transformada pela caridade, e chega uma hora que ela não é mais a mesma, que ela foi totalmente transformada. E aqui também tem uma terceira característica do fogo, é que ele não descansa enquanto ele não transformou tudo. Enquanto ele não queimou tudo que ele pode queimar, ele não fica sossegado. O fogo ele parece assim, inquieto, enquanto não foi tudo queimado. Enquanto a pessoa não foi totalmente transformada, Deus não fica satisfeito. O Espírito Santo não fica tranquilo, por assim dizer, entre aspas, enquanto ele não transformou tudo que ele pode transformar naquela pessoa. Depois o fogo transmite suas características para aquilo sobre o qual ele age. As coisas que são escuras, as coisas que são frias, as coisas que são rígidas. Muitas delas, quando pegam fogo, eu falo sobretudo dos metais, ferro, por exemplo, ele é escuro, frio, rígido. Quando ele é colocado sob a ação do fogo, sob uma intensa ação do fogo, ele fica luminoso, ele fica quente, ele fica maleável, ele fica dócil à ação de quem vai forjá-lo. É o oposto do ferro naturalmente. O ferro é escuro, frio, rígido, difícil de ser moldado. Quando o fogo age sobre ele, ele tem luz, ele tem calor, ele é maleável, ele é dócil à ação de quem quer forjá-lo. Também, quando as pessoas, ele é mais facilmente golpeável, e ao invés de quebrar, ele é formado. E quanto mais a gente ama a Deus, mais os golpes da vida, ao invés de quebrar a gente, formam a gente tal como Deus quer que a gente seja, em vista de um aspecto final, de uma formação final, um certo modo da gente ser, sob a formação de Deus finalmente. Depois, ao mesmo tempo, tem coisas que são, ao contrário, endurecidas pelo fogo, como o barro. O barro, quando é submetido à ação do fogo, ele deixa de ser facilmente quebrável, ele deixa de ser até mesmo mole. Quando um pote de barro é colocado, de argila é colocado sob a ação do fogo num forno, ele fica firme, ele fica muito mais resistente. O fogo faz com que aquele jarro moldado, muito frágil, seja útil. Eu posso usá-lo agora porque ele é uno. Ele não é facilmente quebrável, divisível, não. Ele é firme agora. A ação de Deus também sobre as pessoas, dentro delas, vai tornando progressivamente, pouco a pouco, a pessoa cada vez mais firme, cada vez mais convicta, cada vez mais serena e estável diante das dificuldades da vida. Ao mesmo tempo, tem coisas que o fogo amolece. A neve, quando é colocado perto do fogo, ela amolece.
ela derrete. Também as pessoas que têm boa disposição, que não ficam resistindo à ação de Deus, elas são facilmente, Deus consegue fazer com que a rigidez delas diante da formação que Deus quer dar para elas, que isso seja desfeito. O fogo se dirige para cima. O fogo ele tem uma inclinação natural de ir para cima. As pessoas, quando elas são transformadas por Deus, quando o fogo do Espírito Santo, quando a caridade começa a agir dentro delas, elas falam só das coisas de Deus, pensam só em Deus, querem ficar frequentemente junto com Deus. O que pode haver de mais elevado do que Deus? Deus é o que há de mais elevado. O fogo da caridade eleva as pessoas. Elas têm assuntos, elas não quero dizer que elas se tornam beatas, no sentido pejorativo. Elas têm pensamentos elevados, elas veem as coisas de maneira nobre, elas veem as coisas de maneira digna, sob o olhar de Deus, elas dirigem tudo o que acontece com elas, os propósitos delas, tudo para Deus. O fogo da caridade, o Espírito Santo coloca nas almas, dirige elas para cima. O fogo purifica as coisas também. A gente sabe que muitas coisas são passadas no fogo para que as impurezas, por exemplo, do ouro sejam queimados. E assim o ouro fica puro, sem mistura de sujeira. Também o fogo da caridade vai purificando as pessoas dos apegos que elas têm, das coisas que as impedem de serem totalmente de Deus. Uma coisa também que é atribuída ao Espírito Santo, a gente sempre pede as suas luzes. Agora, lógico, o Espírito Santo é o amor de Deus, o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai, é um só amor. Se eles pudessem falar para nós, eles diriam que é o nosso amor. Esse amor, ele, em princípio, deveria ser mais comparado com calor. Por que a gente pede as luzes do Espírito Santo? Porque se vocês notarem que o fogo, quanto mais a gente sopra sobre ele, para que ele fique mais quente, quando a gente sopra sobre o fogo é para que ele fique mais quente. Quanto mais quente é, mais luz ele tem. O Espírito Santo ilumina as inteligências, aumentando o amor das almas por Deus. Quanto mais elas amarem a Deus, mais lúcidas elas serão. Mais elas verão as verdades que Deus ensina para elas, porque chega um ponto que não é mais uma questão de erudição, é uma questão de amar aquilo. E isso faz com que a gente tenha maior compreensão daquilo. As verdades de Deus, se a gente quer, a partir de um certo ponto, vê-las com mais luz, é necessário amar mais a Deus. Isso a gente deve pedir, essa ação do Espírito Santo em nós, para que a gente, se a gente quer ver as coisas de Deus, que a gente ame muito a Deus, né? Na prática, o que isso significa? A incontornável necessidade da presença do Espírito Santo na devoção católica, na vida interior de um católico. Ele não pode ser ignorado. Seria um absurdo que a gente sempre peça para Deus Pai as coisas, para Jesus Cristo, conheça a vida de Jesus Cristo e jamais se preocupe em ter mais luz sobre o Espírito Santo. Seria uma vida espiritual mutilada. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, tão Deus quanto o Pai e o Filho, um só Deus com eles, ignorada na vida espiritual. Seria uma loucura isso daí. Nada de espantoso que as pessoas acabem tendo uma vida espiritual que não vingue. Na prática, o que isso significa? Então, conhecer a pessoa do Espírito Santo, apesar das manifestações dele serem poucas, apesar da ação dele ser extremamente discreta, demorada, é possível conhecer muito do Espírito Santo refletindo sobre essas coisas. É impressionante como Deus, em coisas interiores, discretas, escondidas, por assim dizer, conserva muita coisa. É possível conhecê-las com dedicação e pedindo para Deus que Ele tire o véu dessas coisas, né? Pois rezar muito, sempre ter alguma invocação para o Espírito Santo, sobretudo aqueles que têm vida intelectual, sobretudo aqueles que querem ter uma vida espiritual mais perfeita, não já pela predominância das virtudes, mas pela predominância dos dons do Espírito Santo, que eles peçam isso para Deus de maneira formal, que tenha uma oração todo dia, uma oração antes de cada atividade intelectual, uma oração antes de tomar decisões, de cuidar da família, de governar uma paróquia, de cuidar dos fiéis antes de confessar, antes da direção espiritual, que se peça para o Espírito Santo os auxílios que Ele dá para que a vida espiritual progrida. Depois, como eu disse, a ação do Espírito Santo é muito interior, muito discreta, muito demorada.
E isso é normal, não tem nada de errado nisso. Né? Que as pessoas tenham calma, e elas não vão mudar em dias nem em semanas. A ação do Espírito Santo é muito gradual, né? E que elas, então, cultivem o recolhimento. Que elas cultivem o recolhimento. Quando uma pessoa de dignidade chega no lugar onde ela deveria se encarregar de formar aquelas pessoas, e ao invés de ser recebida com atenção, as pessoas vão verem a pessoa com docilidade e com atenção e com sem querer ficar falando as coisas que elas já sabem também para a pessoa, né? Como se a conferência ali fosse só uma coisa a mais além do que eu já sei, né? A pessoa vai embora. Quando a pessoa que deveria ser recebida de maneira conveniente, ela vê que não tem disposição para as pessoas aprenderem, que não tem disposição, as pessoas ficam fazendo confusão, bagunça, falando alto e ignoram a pessoa que deveria formá-las ali, ele vai embora. O Espírito Santo é a mesma coisa. Quando ele vê uma pessoa que não tem recolhimento, ele se vê impedido, não é por falta de caridade, é por falta de boa disposição por parte da pessoa de formá-la. As pessoas que querem ter uma vida espiritual que progride, elas têm que cultivar o recolhimento. Elas têm, é uma necessidade isso daí, senão a vida espiritual delas não vai caminhar. Elas têm que prestar mais atenção a ideias discretas, de bom espírito, que o Espírito Santo dá para nós. É extremamente discreto, é necessário cultivar uma vida de recolhimento, senão as pessoas até percebem, poxa vida, bem que eu tive tal ideia, eu deveria ter feito tal coisa. Mas elas não fazem por agitação, por precipitação. E a vida espiritual delas não caminha. Mas, sobretudo, concluo aqui, que elas cultivem mais docilidade, mais passividade, mais se deixar formar, do que querer colaborar com o Espírito Santo de jeito extremamente ativo. Como? Com toda a imperfeição que eu tenho? Com toda a ignorância que eu tenho? Que as pessoas colaborem com o Espírito Santo mais de modo dócil e passivo. Lógico, tem que fazer penitência, tem que estudar, tem que rezar, tem que repetir atos, é penoso, né? Mas que elas, ao mesmo tempo, não se deixem enganar por essa necessidade de se formar ativamente na vida espiritual, fazendo com que a vida espiritual delas seja uma colaboração com Deus ativa, e no fim das contas elas não percebem, mas é como se Deus fosse um semelhante a mim. Eu trabalho junto com Deus, eu faço meu esforço e Deus não me ajuda, né? Não, é Deus que me forma. E eu sou um inferior, eu sou só uma criatura, e eu tenho que ter um estado de espírito mais de disposição, de me deixar formar, não opondo resistência e sendo dócil ao que quer que a providência dê, do jeito que ela quiser, do que um modo muito ativo que no final das contas vai ser um modo de o Espírito Santo ficar esbarrando sob a aparência para nós de ajuda, de uma resistência e de uma falta de colaboração que na verdade se apresenta para mim como se eu estivesse querendo ajudar a Deus e não estou, né? Ser mais dócil, cultivar a vida interior de docilidade, de recolhimento, ter muita paciência, pedir para o Espírito Santo, não ignorá-lo na nossa vida espiritual. Não tem modo melhor da vida espiritual progredir e da gente ser formado por Deus de maneira sólida para o resto da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.